Boa noite, irmãos. O tema da nossa reunião de hoje é as campanhas da fraternidade, um breve histórico e uma reflexão sobre elas. Todo mundo está acostumado com a campanha da fraternidade, né? Toda quaresma tem a campanha da fraternidade há muitos e muitos anos. Mas muita gente tem percebido, né, e não tem gostado das campanhas ultimamente por causa do tal do ecumenismo e de muita politicagem também e tal. Então, e a desse ano não é diferente das outras, tem isso aí também. Então, eu resolvi fazer um estudo assim, curto, mas que ilustrasse, né, como é que foram, há quantos anos tem a campanha da fraternidade, como é que é isso, como é que funciona, o que é a campanha da fraternidade. Antes da gente criticar ou elogiar uma coisa, tem que entender o que é. Então, para começar a conversa, a campanha da fraternidade é lançada sempre na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. Então, a gente deveria imaginar que a campanha da fraternidade fosse algo para ajudar os católicos a viverem a quaresma. E aí, então, a gente começa apreciando o que a quaresma vem nos fazer, vem convidar a gente a fazer, né? O Código de Direito Canônico diz o seguinte, que a quaresma, que é um tempo de penitência e preparação para a Páscoa do Senhor, né? Os dias e tempos de penitência da Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, é um tempo penitencial, um tempo para a gente se recolher e para tentar fazer algum progresso na vida espiritual. Esse progresso na vida espiritual se dá por três obras: a oração, a penitência e a esmola. A oração, não precisa explicar, né? Conversar com Deus, então intensificar a oração, intensificar esses momentos de estar com Deus. Penitência, pode ser vários tipos de penitência, mas principalmente o jejum, né, que é obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, né, assim como a abstinência de carne é obrigatória em todas as sextas-feiras do ano, e as na quaresma é lógico que também são. E a esmola são as obras de caridade, a gente é convidado a fazer também. Então, a campanha da fraternidade, ela sempre tem esse cunho muito social, né? Do cuidado com os pobres, com os menos favorecidos, etc. E a gente poderia pensar, e não estaria errado, que ela teria a ver com a esmola, né? Ou seja, com a caridade que os católicos devem fazer, que a campanha da fraternidade seria uma maneira de praticar a caridade. Mas os objetivos da campanha não são muito claros com relação a isso. Eles sugerem que realmente é mais ou menos por aí, mas eles não são claros. Os objetivos ditos permanentes, ou seja, para toda e qualquer campanha da fraternidade, segundo a CNBB, são esses. Primeiro, despertar o espírito comunitário cristão no povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Bom, então o que isso quer dizer? Tentar despertar os cristãos para trabalhar por uma sociedade melhor. Segundo, educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho. Isso não quer dizer muita coisa, para ser bem sincero, porque cada um entende essa frase de uma maneira. Então, eles em vez de deixarem claro qual é esse objetivo, ou seja, o que a gente tem que fazer para alcançar essa fraternidade, colocam essas palavras assim um pouco vazias, né, que a gente não consegue saber o que é para fazer concretamente. E o terceiro objetivo, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade mais justa e solidária. Todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja. Bom, isso quer dizer que a gente deve trabalhar, portanto, para uma sociedade mais justa. Então, de novo, aquele mesmo aspecto social,
e a ação evangelizadora devem sustentar. Aqui a gente já sente um cheirinho de dinheiro, porque é isso que quer dizer. Ou seja, a gente deve contribuir, é lógico que não é só com dinheiro, mas na campanha da fraternidade a gente mata que é isso. Ou de outras maneiras, participando, enfim, dos grupos, encontros e tal, mas na evangelização e, novamente, a questão social. Portanto, já dá para ver que a campanha da fraternidade tem esse cunho muito social. Isso acaba também dando uma conotação política para as campanhas da fraternidade. Porque tudo que é coisa que a gente vai mexer na sociedade, a gente não está falando só dos católicos, a gente está falando de todo o conjunto da sociedade. Realizar ações sociais realmente é muito difícil. E a gente viu que nos objetivos da campanha da fraternidade, por mais que se fale dos pobres, os pobres não são exatamente a prioridade, como a gente poderia pensar. Né? Ali fala muito em sociedade justa, né? Solidária. E isso, claro, passa por uma contribuição de todos os católicos, né, na função da caridade, mas não é o único objetivo, ou seja, tem mais coisa. E aí então eu resolvi fazer uma lista, porque se os objetivos gerais não ajudam a entender o que é a campanha da fraternidade, vamos ver os temas da campanha da fraternidade ao longo dos anos. A primeira campanha da fraternidade ocorreu em 1964. E aí, isso, né, na primeira fase, que é classificada das campanhas, as duas primeiras têm como tema a renovação da igreja. Né? Então, era a época do concílio, a igreja estava passando por aquelas mudanças e eles estavam dando toda a força para a mudança, né, os bispos do Brasil. E então o primeiro tema é igreja em renovação. Depois o segundo tema é paróquia em renovação. Então sempre essa coisa do novo. Depois, em 66 até 72, os temas vão tratar da renovação do cristão. Então, aqui a gente vai começar a ver a tônica das campanhas da fraternidade até hoje. Em 66, fraternidade, somos todos responsáveis uns pelos outros. Depois, em 67, corresponsabilidade, somos todos iguais, somos todos irmãos. Em 68, doação, crer com as mãos. Né? Crer com as mãos, o que é isso? Está falando das obras de caridade. Né? Fraternidade, 69, para o outro, o próximo é você. E assim vai. Vamos com essa tônica, né, do cristão, como é que o cristão deve viver. E até aí a gente ainda consegue, né, se localizar em quais atitudes eu devo tomar, porque o tema está voltado para uma ação pessoal. Mas já na segunda fase, isso muda. E aí, para se falar nas atitudes individuais dos cristãos, para falar com força na questão da sociedade. E aí vão entrar muitas ideologias e muita política. Então, essa aqui é na segunda fase a gente vai ter uma renovação da sociedade como um todo, no mundo inteiro. Então, primeiro tema em 73, fraternidade e libertação. O egoísmo escraviza, o amor liberta. Segundo tema, reconstruir a vida. Terceiro, fraternidade é repartir o pão. Né? Depois, vamos lá para 78, fraternidade no mundo do trabalho. Trabalho com justiça para todos. Isso já parece uma frase de protesto, né? E não numa campanha da igreja, da Quaresma. Depois, por um mundo mais humano. O que é um mundo mais humano? Quem é que define isso? Preserve o que é de todos. Então isso aqui já tem uma conotação ambiental. Já não tem nada mais a ver com a igreja. Tá dando para entender isso? Depois, fraternidade no mundo das migrações. Aí o lema é, para onde vais?
O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a quaresma? Nada. Década de 1081, saúde e fraternidade, saúde para todos. Isso também parece campanha de governo, né? Campanha política. Tem nada a ver com quaresma. O que a quaresma tem a ver com isso? Tem nada a ver. 82, educação e fraternidade. A verdade vos libertará. Aí se lembraram de colocar um versículo bíblico. Mas é para falar da educação, das escolas, disso, daquilo, que também não tem nada a ver. Em 83, fraternidade e violência. Fraternidade sim, violência não. Em 84, fraternidade e vida, para que todos tenham vida. E depois, na terceira fase, que acho que agora está ruim de ver, mas que ela vem de 85 até os dias de hoje, ou seja, nós ainda estamos na terceira fase. A terceira fase vai refletir sobre problemas sociais do Brasil. E a abertura da terceira fase é fraternidade e fome, com o lema pão para quem tem fome. Fraternidade e fome é o lema da campanha desse ano, ou seja, nós voltamos a 1985, nós ainda estamos falando da mesma coisa, né? E novamente a história do combate à fome. Então é sempre a mesma lenga-lenga e sempre com conotação política e ideológica. Depois, o segundo, eu vou pular alguns, não vou ler todos, porque são muitos, mas vamos aqui: fraternidade e terra. Terra de Deus, terra de irmãos. Isso aqui provavelmente é para falar da distribuição de terras, de reforma agrária. Depois, fraternidade e o menor. Quem acolhe o menor, a mim acolhe. Isso é um versículo bíblico também. Quem acolhe o menor, a mim acolhe. Mas aqui eles estão falando dos menores infratores, né, e dos menores de idade. Que com certeza não era disso que Jesus estava falando, né? Mas, novamente, eles pegam um versículo bíblico e dão uma conotação política. Depois, fraternidade e o negro, né? Ouvir o clamor deste povo, é o lema. Então, falar sobre racismo, discriminação, etc. Aparece fraternidade e a mulher, fraternidade e o mundo do trabalho, fraternidade e a moradia, com o lema onde moras, que também é um versículo bíblico, mas que não tem nada a ver com programas de a Casa Popular. Com certeza ninguém pensa que Jesus estava falando disso, mas eles retiram da Bíblia para falar disso. Fraternidade e os excluídos, fraternidade e a política, fraternidade e os encarcerados, né? E aí com o lema Cristo liberta de todas as prisões. Ou seja, o pessoal está gostando de falar daquilo que foi para a cadeia, né? Novamente, fraternidade e educação em 98 e 99, fraternidade e os desempregados. Depois, em 2000, dignidade humana e paz. Aí essa aqui é a primeira campanha ecumênica. Aí agora não é só os bispos fazendo essas campanhas da fraternidade, eles chamam os pastores, chamam gente de outras religiões para ajudar a fazer a campanha. Depois, em 2002, fraternidade e povos indígenas. Em 2004, fraternidade e água. Essa aí para mim eu achei um cúmulo, né? Não, eu não tenho assunto para falar, botar o pessoal a falar sobre a água. Me lembro na parte de cinza, que teve a apresentação lá na Nossa Senhora das Graças. Estava uma prima minha, passando aquela música do Água, Planeta Terra, que fizeram uma apresentação no momento ali da missa, em 2004. E está. Até hoje não acredito. É uma coisa tão absurda, né? Que a gente não. Eu imagino que esse ato deve ter sido um momento. Isso é até uma coisa. Depois, em 2006, fraternidade de pessoas com deficiência. Em 2007, fraternidade e Amazônia. Né? Está sendo entendido. Sem comentário, esquece. Mas enfim, o que isso tem a ver com a quaresma? O que a Amazônia tem a ver com a quaresma? Depois, fraternidade e segurança pública em 2009.
Em 2010, Economia e Vida, outra campanha ecumênica, né? Em 2011, Fraternidade e Vida no Planeta. Depois, em 2012, Fraternidade e Saúde Pública de novo. Depois, em 2014, Fraternidade e Tráfico Humano. E assim vai. Em 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Pelo menos mudou um pouquinho o título, né? Mas, novamente, para tratar do meio ambiente. E aí é uma campanha ecumênica. Eles juntaram tudo. É meio ambiente e ecumenismo junto. Mas é difícil fazer essa ecumênica, juntar todas. Teve um ano que a gente tentou fazer uma apresentação com todas, um canso aqui na coisa, mas eles se apresentaram quando chegou a. Entendeu? Cada um no seu quadrado. A gente respeita que. Cada um respeitando um do outro. As pessoas, né, das outras religiões são da outra religião e aí elas vivem aquela religião. E aí nós vivemos a nossa. Mas o problema é que a campanha da fraternidade insiste nessa história. E aí, no final das contas, é sempre os católicos abrindo mão da sua doutrina, da sua fé, dos seus dogmas. E os das outras religiões não estão interessados, porque honestamente eles têm toda a razão para não estarem interessados. E o que a gente vê é que sempre essas pessoas que fazem as campanhas ecumênicas, na verdade, as de outras religiões que participam, elas só aceitam participar da campanha ecumênica porque, na verdade, compartilham do mesmo ideal político e às vezes são do mesmo partido político que os padres que elaboram a campanha. Então, na verdade, eles não estão dando muita importância para a religião. A importância é política, puramente. Então, a do ano retrasado foi uma campanha escandalosa porque eles convidaram uma pastora que era a favor do aborto e que disse que uma vez ela entrou numa universidade e viu um monte de gente queimando a Bíblia e que ela olhou para aquilo e achou que aquilo era bom. Ou seja, claramente isso não é o pastor da esquina lá. O pastor da esquina jamais diria uma coisa dessas da nossa cidade, assim. Não, isso é uma pastora completamente politizada que nem acredita na Bíblia, nem acredita em nada. E aí ela se junta com um padre que tampouco acredita em nada. E teve algumas, não sei qual é a festa vinda, que veio de São Cepé, uma pastora fazer uma pregação numa das novenas. Não me lembro agora, eu estava na novena. Não lembro se foi da Divino ou da Padroeira. Sim. Acho que era de São Cepé. Fazer uma pregação, uma homilia, né? Que, como tu disse, eles são luteranos, são isso, não vão juntar. Pode ter algumas coisas em função da Bíblia, até você tem os livros, mas não vão viver, eles não têm, eles não fazem, cada um tem um pouco, cada um no seu quadrado. Sim. Eles são convidados, vêm dar o recado dele, todo mundo aplaude. Sem contar que, eu não sabia disso, mas sem contar que a união é um espaço reservado para o padre, nem um leigo não pode fazer. Quanto mais uma pessoa da outra religião. Mas eu não sei que denominação é essa que queima a Bíblia. Não é uma denominação que queima a Bíblia, eram estudantes. Eles se revoltavam com a igreja. Bom, por exemplo, tem estudantes, por exemplo, de direito, vou dizer só um conhecido para que houve ali, meu sobrinho mais velho, fez direito, tirou o terceiro lugar na UFSM, em Porto Alegre, na URGS, fez a faculdade, né, tudo de graça. Aí depois ele passou para Relações Internacionais, já sequência. Aí no meio do curso, ele se revoltou com todo, virou comunista. Aí ele quis complicar com o meu irmão. Né? E o meu irmão disse, mas tu está trabalhando no governo? Ele trabalha fora. Tu ganha dinheiro do governo, tu estudou de graça. E está aí como comunista. Quando tu podia ter pago a tua faculdade, teu pai podia pagar a faculdade, e tu fez de graça, quer dizer, duas, né? Na segunda ele foi corrido, né? Ele se queimou com os outros colegas contra todo o sistema, ele virou comunista. Mas aí ele fez concurso, fez 2 belos concursos,
Só que ele ficou mais no médio, não foi pelo nível que ele tinha. Ele começou a comunicar com meu irmão, via. Aí eu disse, vou ligar para o teu chefe e vou dizer que tu está usando o teu horário de expediente para me alfinetar. Nunca mais ele fez isso. Estudou de graça, comeu de graça. Mas geralmente os comunistas. Não, mas ele virou mesmo. Ele deixou um baita empregão por causa disso. De ser besta, de querer bancar o. Então o que a cena que aconteceu. Aí quando os outros podiam estar estudando, né, já que ele podia, né, aí você revolta com uma coisa que ele. Né, então tu tinha que agradecer, pô, eu consegui, estou aqui, vou fazer jus. Claro, vai merecer. Fazer jus por tudo que eu tive do governo, fiz tudo de graça, me dizer de graça, né? Ele tinha moradia dos pais tinham apartamento lá, mas o mais tudo foi. Aí você revolta, tudo eu digo comunista, né? Não, mas não é só isso. Então o ateísmo na universidade é uma coisa muito grande. E aí essa pastora viu e ela achou bonito aquilo. Sim. E ela achou bom. Mas isso não é a maior parte dos pastores, jamais diria um negócio desse. Sim. Não, é porque, então, tudo que eu quero dizer é que os padres, ela só aceitou fazer parte da campanha justamente porque ela já não tem fé. E os padres que fazem a campanha também não têm fé. Essa que é a triste realidade. Como tu disse, o sistema, eles colocam coisas que não cabe à igreja fazer. É um contexto. A fome não é culpa da igreja. A falta de moradia não é culpa da igreja. A saúde, a água. A saúde, a água não é culpa da igreja. Não, e eu estou acompanhando agora, ouço tudo que é noticiário. Gente, não é culpa da igreja isso aí. A gente até pode dar uma mão, agora não é culpa, é o sistema que está levando isso aí. E outra coisa, a reflexão é o seguinte, porque que não seja culpa da igreja, acho que eles admitem. Mas o que eu posso fazer? Essa que é a minha pergunta. Não adianta, a campanha da fraternidade não vai acabar com a fome, não vai acabar com a seca, não vai acabar com a falta de saúde, ela provavelmente nem vai fazer nada nesse sentido. Mas a publicidade que se faz é que sim, que a gente deve, né, discutir esse assunto muito mais por uma pauta política e ao mesmo tempo contribuir para tentar resolver o problema. Mas o problema não vai ser resolvido. Agora eu penso assim, isso aqui é a campanha da fraternidade até, mas que deveria ser falado o ano inteiro para ver alguma mudança entre grupos, né, pequenos grupos, para haver mudança, porque aqui a gente faz tudo. E aí a sequência, bastou aqueles até chefe de passo? Não. Eu acho que todas as coisas podem ser feitas, as coisas não terminam naquele momento ali. E homens tem muito. Isso, mas isso não é assunto da religião. Não. Isso é assunto da política. Tem que ser o ano inteiro, mas tem que ser por política. Exatamente. Eles fazerem o trabalho deles. Não jogar para cima da igreja. Então, que nós temos que resolver a fome. Tá, pois é, vamos terminar. Não, só assim. Tudo bem, mas é uma sequência. Por exemplo, assim, ninguém está discutindo, Raquel. Eu só dei um parecer de que a igreja não vai resolver a fome na campanha da fraternidade. E não é dando um prato de comida na porta que nós vamos salvar o mundo. Mas vamos ver aqui agora qual é o negócio que eu queria tratar, que é a função da coleta. Então, depois que a gente vê todos esses temas, esses assuntos sociais, a gente sabe que a coleta do Domingo de Ramos vai toda para a campanha da fraternidade. E aí isso é dividido no seguinte, é o chamado Fundo Nacional da Solidariedade. 40% vai direto para a CNBB, 60% fica na diocese, né, da paróquia. E aí é que diz, os fundos de solidariedade promovem a fraternidade entre as diversas regiões do Brasil, dizer isso não é a mesma coisa, tem por objetivo promover a erradicação da vulnerabilidade e risco social ao atenderem projetos com dificuldade de obter financiamento
não obstante os grandes benefícios que propiciam às populações carentes. Então isso aqui na verdade seria para dar uma visibilidade a certos projetos, sei lá, como a pastoral social de Massapá. Mas aqui não chega dinheiro nenhum, né? Em 2022 foram 5 milhões de reais só da coleta do Domingo de Ramos, né? Que eles arrecadaram no país inteiro. E aí a gente imagina que isso tudo vai para a caridade. Então eu fui lá dar uma pesquisada no relatório da CNBB, e aqui não vai dar para ver porque a cor está bem ruim, mas tem uma relação de para onde foi o dinheiro. E tem alguns projetos que são realmente bons, que vão para a caridade, que vão para ajudar os pobres. Mas tem outros projetos muito esquisitos, e tem outros que ainda são inaceitáveis, assim, saber que o dinheiro vai para lá. E aí eu fiz a seleção de alguns só para dar uma noção. Não vou ler tudo porque é muita coisa. Mas, enfim, um dos projetos que recebeu 12 mil reais se chama Recuperando e Valorizando a Missão das Famílias na Luta pelo Acesso aos Alimentos, intercambiando conhecimentos com roda de conversa educativa sobre alimentação saudável. Ou seja, fazer uma roda de conversa. E isso recebe 12 mil reais do nosso dinheirinho, dos católicos. Ou seja, não sei por que nós não estamos ganhando dinheiro, estamos conversando. Depois, outro projeto que ganhou 30 mil reais, Semeando o Futuro, construindo pontes de solidariedade e paz para as solidariedade aí, Marco? Não, mas esse aqui também. O que é Semeando? Vai para onde? Para a paróquia? Sim, mas deve ter. Sim, tem. Esse aqui foi no Lar Santa Maria, enfim, mas não interessa. Não, tudo bem. Porque eu peguei aqui só projetos que eu dei uma avaliada. Né? Então tem alguns, por exemplo, com um nome esquisito, mas eu vi que ia para uma paróquia, né? Aí eu digo, não, pelo menos foi para uma paróquia. Mas tem outros aqui que não tem cabimento. Outro que recebeu 20 mil reais, Encontro com Juventude Indígena. Quer dizer, eu preciso de 20 mil reais para encontrar os índios. Depois, outra, Do Ventre da Terra. Protagonismo, organização, resistência, luta e esperança. 20.500 reais. Ou seja, isso aqui é um projeto de nada e esse dinheiro foi para a Pastoral da Terra. Sim. Que organiza com essa que é na terça-feira de cinza, que vão na Comaria da Terra. Isso. Que aí são todos esses temas. Que seja o seu dinheiro para a política. Depois, Desigualdade Racial na Educação. Esse é um projeto. 25 mil reais. Pastorais Sociais e Educação. Uma partilha que fala com sabedoria e ensina com amor. Isso ganhou R$ 36.738. E adivinhem quem é que recebeu esse dinheiro para falar dessas coisas? Só falar. Né? Só falar. É a própria CNBB. O dinheiro que eles arrecadaram volta para aqueles mesmos. É a CNBB Norte 1. Depois, outro projeto. Repensar e reagir. Construindo diálogos em tempo de esperança, alegria e solidariedade. Um projeto que é um belo nada, recebeu R$ 10.778. Depois, aqui tem mais dois projetos, três interessantíssimos, que é Projeto de Animação da Campanha da Fraternidade. Recebeu R$ 15 mil e vai para a própria CNBB. Para fazer o quê? Animação. Tem mais dois que são a mesma coisa e todos receberam 15 mil, que volta para a própria CNBB. E outra coisa, R$ 15 mil para animação, eu acho que eu ficaria animadíssimo com R$ 15 mil. Eu saltitava, né? E por último aqui eu trouxe só mais um, que é Ciranda de Saberes. Boas práticas de resgate e preservação, serviço pastoral das sementes crioulas no seminário paraibano, no semiárido paraibano. Isso também vai para o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste. É uma pastoral qualquer, eu não sei se não é da própria CNBB.
ganhou 30 mil reais. Esse aqui eu selecionei porque eu já participei do encontro que tem as tais das sementes crioulas. Eles chamam o povo lá, falam um monte de política e aí dão umas sementinhas que não são transgênicas para a pessoa plantar. E é isso. E esse projeto recebeu 30 mil reais. Então, cadê a caridade? Cadê os pobres? Cadê a fome que eles estão E cadê o ensinar a cadê? Não tem nada disso. Depois, não, tem alguns que são projetos para fazer padaria. Sim, não. Tem alguns projetos que é para ajudar a criança, que é para ajudar a ciência. Não tem mais. Então, vamos ser justos. Tem projetos bons, mas tem essas coisas. Né? O nosso cliente é embalagem. É isso, tem que embalagem. Eu sento e vou te fazer conversar sobre animação e ganho 20 mil. Ótimo, maravilha. A animação não precisa pagar, gente. Quem gosta de cantar, né? Aí precisa isso aí, que eu acho da assim, volta tudo para eles. Né? Volta para eles, ou eles dão para partidos, enfim. E qual é a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Porque afinal de contas, a quaresma não tem nada a ver com nada disso. Então eu escrevi aqui os tópicos para encerrar a ideia da campanha da fraternidade. Infelizmente não é uma coisa que nos ajuda. Porque na quaresma era para se falar em oração, em jejum. Ninguém sabe mais fazer jejum porque os padres não ensinam mais o povo a fazer jejum. Esmola, ou seja, a gente não tem que dar dinheiro para o bispo fazer a caridade. Eu tenho que fazer a caridade eu mesmo. Eu ir lá ajudar o pobre, eu ir lá ajudar. Ou então eu dou para uma pessoa que eu sei que está precisando, enfim. Em vez disso, fala-se de política e de assuntos que só servem para desviar a atenção, quando não para prejudicar a fé dos católicos. Se Jesus já fica esquecido na campanha, para Nossa Senhora e os santos nunca sobra espaço nas campanhas da fraternidade. Nunca se fala de Nossa Senhora, nunca se fala dos santos. O purgatório, o céu e o inferno, muito menos. Não se fala do céu, não se fala do inferno, não se fala de nada. Nunca se fala da salvação. Mas sempre há espaço para o pedinte de dinheiro. Sempre se lembram de pedir dinheiro para a politicagem e para pautas ideológicas dos grandes milionários internacionais, como o ecumenismo, meio ambiente, luta de classes, igualitarismo, etc. Então, embora o Fundo Nacional de Solidariedade, que é um dos focos aqui da nossa reunião, ajude muitos bons projetos, e eu vi que tem ali, pelo menos no nome, projetos bons, também dá dinheiro a projetos inúteis, sem a menor importância para a caridade social e às vezes até mesmo fortemente contrário à doutrina da igreja. Então, essas são as referências que eu usei, está tudo no site da CNBB, que é público, né? Eu lia toda semana, toda a referência. Então, eu já li toda ela. O que a gente pode fazer diante desse tipo de coisa? Bom, primeiro não doar no domingo de Ramos, a gente faça a doação no outro dia, na missa, ou para uma pessoa que esteja precisando. Então, no domingo de Ramos ninguém doe dinheiro. E a segunda coisa é tratar de tentar viver bem a quaresma, porque a gente não vai poder acabar com a campanha da fraternidade, nem tem nada que ver. Mas a nossa quaresma, vamos rezar, vamos fazer a penitência, vamos fazer jejum, ou vamos fazer a caridade, que é o que a igreja recomenda. E, bom, por hoje é isso. Viva o bom Jesus e que viva Cristo Rei! Viva!